Fala, meus consagrados! Estava com muita saudade de vocês. Aqui é Carlos do Alquimia No Sense. Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o Danúbio. Travei. Aqui é o Glauco. Show de tudo. acontece. É bom que isso aí já vai pro vídeo. Aí edita depois. Não. Eu não gosto de editar, não. A edição só é a gente falando mal do povo. Depois é que tem os códigos. As outras... Depende de quem falar mal. Se eu não gostar, vai ficar. Fiz um meme já. Deixa parado aí. Deixa rolar. Tá bom. Grande Carlos, qual é o tema de hoje, filho? Galera, hoje a gente vai trabalhar com uma temática bem legal, bem importante. A gente trabalhar com filmes que foram baseados em racismo. Filmes que combatem o racismo, que passam uma mensagem. Filmes que trazem mesmo a questão do racismo. Embora a gente não vai conseguir abranger todos, porque são muitos, a gente fez uma seleçãozinha bem legal, bem suave para a gente poder trabalhar. Show! Cara, o primeiro que eu separei aqui foi o Mississippi em Chamas. Vocês conhecem ele? Conheço. Ele é final de 80 para o começo de 90, não é? Isso. Já quer dar uma explanada zona nele 89, aí? Né? Pronto, eu vou dar uma parada assim, ó. Sobre as questões de movimentos sociais que aconteciam no mundo, a luta pelos direitos civis, que começa ali em 55 com a Rosa Parks, aí desencadeia junto com os outros movimentos sociais da década de 60, que é dos estudantes, questão dos trabalhadores na França, aí tem também a questão da Guerra do Vietnã, então engloba essa luta e ganha-se muito contexto social a questão dos negros. Aí a gente tem as duas vertentes, que é Martin Luther King, que é pacifista, e temos o Malcolm X, que daí também surge os Panteras Negras, que o Malcolm X ele é mais violento. Nesse contexto aí, a gente tem um Blaxploitation, né, que é aquela questão do cinema negro, década de 70 ali. Só que, falando do Mississippi em Chamas, o que é interessante é que retrata justamente esses anos anteriores nos Estados Unidos, que o filme é lançado entre final de 80 para o começo de 90. Anos anteriores, 89, por aí assim, e ainda é muito enraizado o racismo. E no Mississippi em Chamas, o que é massa? O detetive branco começa a perceber a negação da raça negra pela parte sul-americana e ele vai se chocando com cada ação a um ponto de, no caso, a Ku Klux Klan, queimar a casa, crucificarem os negros, botar uma ideia como se fosse um crucifixo e tocar fogo naquilo ali. Então, para quem assistiu o filme, até com aquele ator que fez o Duende Verde do Homem-Aranha, que eu me esqueci Willem Dafoe, que ele era bem novinho. Cara, é sensacional para você ver o aparelhamento do Estado em relação à degradação da raça. Alguns policiais que negavam que houvesse racismo, era como se houvesse uma miopia social, uma cegueira social, e ele vai quebrando aquilo ali. E ele vai se chocando com cada ação dos brancos em relação aos negros, porque se for retratar, a gente tem a Guerra de Secessão Americana, que foi o Abraham Lincoln, justamente para acabar com a escravidão. E nesse contexto, o Sul queria ser escravocrata. E o Norte, já com viés mais capitalista, mais liberal, eles achavam melhor assalariar as pessoas. Aí ficou nesse conflito, acabou a guerra, que ela é de 60 a 65, e nesse contexto que vai acontecer, o Sul ainda enraiza muita mágoa. E nisso daí se passa os anos até chegar a época do filme, que retrata essa degradação dessas pessoas com ódio no coração, com raiva, com rancor, que degradam e deflagram ódio a uma especificidade de uma etnia, né, que já existiam os direitos humanos, e nessa questão não existe mais uma raça, mas, não existe a separação das raças, mas uma única raça, a raça humana. Caralho, que aula de filosofia em cima de um filme, viu? Porra! E É foda. Não, mas é foda. Eu vejo essas questões aí. Eu falo mais assim, dando valor. Eu falaria mais no contexto geral, cara. Principalmente falando dos norte-americanos, né? É um preconceito que ainda está enraizado até hoje, porque a gente vê ainda casos, né? Aí, sim. Puta que pariu, cara. Muito massa a tua explanação, Dano. Gostei. Eu achei incrível. E o filme, ele é um bordão bem clássico, porque ele é um filme já final da década de 80,
Mas para quem trabalha com essa temática, ele é muito pesado. Ele é pesado. E isso é extremamente pesado. Ele é muito escroto, assim. Mas você vê que nas atuações do William Dafoe e do Gene Hackman, que você sente aquela agonia. Quando eles queimam o cara na cruz, né? Que eles botam fogo no cara. Porra, macho, aquilo dá uma aflição. Você sente a questão... Vocês vão me desculpar, aí tem um filho de chocadeira que inventou de fazer alguma coisa aqui que nunca fazem na rua, e agora estão fazendo aqui esse Mas barulho. não tá vazando pra dentro do áudio, viu? Tá vazando. Graças a Deus, vou até baixar aqui. Abençoado. E assim, eu achei a pegada do filme bem interessante, porque eles pegaram 2 agentes do FBI que são de etnia diferente, né? Que é tipo dizer aquela coisa assim, eles se importam com o que a Ku Klux Klan tá fazendo, né? E eles colocam para poder resolver o caso. Cara, é pancada. Ele é bem visceral, ele é um filme muito impactante. Eu assisti quando era criança, não tinha muita noção. E lá em casa sempre foi muito liberado esses filmes assim, não teve essa história de censura, não. Mas não tive muita compreensão, aquela coisa toda. Mas quando eu fiquei mais velho que eu assisti, é um filme que ele choca, ele impressiona bastante. Ele é muito pesado. Ixi, Carlos, eu tava só fechando aqui a janela para ver se abafa mais. Não esquenta a cabeça, não. O que é massa foi justamente o que você falou, sobre a questão da gente assistir muitas vezes esses filmes e a gente não entender a situação. Porque no nosso país, a gente não trabalha essas questões em sala de aula. Raramente a gente vê essas explanações sobre racismo em sala de aula. Quem vê ali da década de 90... nos anos 2000, a gente não tinha esse trabalho em peso. O que se falava de racismo era sobre a questão do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e aí nem explica direito, só faz umas besteirazinhas ali, acolá, e a gente fica aí. Só que realmente... com esse advento da internet, o que é massa foi que o nosso amigo P2P fez com que a gente tivesse uma gama muito grande de filmes e que a gente tivesse uma compreensão desses tipos de abordagem. E a gente vai reassistir e começa a ter uma noção maior do que foi e do que é essa maldade que a gente chama de racismo no mundo. E a Nona Arte explana isso muito bem para a gente ter uma reflexão sobre essas ações que as pessoas fazem. Que a gente não precisa ter ódio pela cor da pele, a gente não precisa ter ódio pela sexualidade. Como a gente está filtrando sobre filmes sobre racismo, eu vou parar nessa questão, mas... a gente precisa ter uma maturidade de aceitar as diferenças das pessoas nessa sociedade que a gente vive hoje. E agradeço muito o nosso advento de que tenha-se a internet hoje. Complementozinho. Não é nem só isso que você está falando, não, meu amigo. A gente tem que entender que hoje não existe, eu acho que não dá para dizer, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarelo, classificação que seja. Porque, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente já está tão misturado, cara, que não tem mais essa de dizer, eu sou isso ou aquilo. Todo mundo tem um pouco de seres vivos que já passaram por aqui até, porque já misturou tudo. Todo mundo é igual, porra. Todo mundo é igual. Esse negócio de estar velando por questão de cor da pele é nojento, cara. É nojento isso. Então a gente já deu aquela matada no primeiro filme da lista. Eu recomendo. É um filme que eu dou uma nota assim 9 para ele. Ele é antigo, mas ele é bem atual, assim, a temática. E quem não assistiu, pode assistir. Mississippi Chamas com, como é o nome? William Dafoe, é? William Dafoe e o Gene Hackman. Chamas. Deixa eu ver aqui. Para mim, eu dou 9,5. Muito bom, muito boa a narrativa. Te prende do começo ao fim. Te choca em algumas situações. E o cara fica assim, sem respirar. De tanta... Como é que eu posso dizer? De tanta ele te dá mobilidade. E ele te dá um desconforto numa hora, assim. Você fica ansioso. É uma gama de sentimentos, né? Ansioso, preocupado, às vezes com nojo, às vezes, caralho, como é que isso pode acontecer? Existe isso daí ou é só ficção? E você fica naquela ânsia de vários sentimentos sobre o filme. Mas para mim, 9,5, muito rocheda, como diz a galera. Eu não vou mentir, pessoal, eu não cheguei a assistir ele todo, não. Um filme um pouco antigo, realmente eu não consegui concluir. Eu vi mais, foi só no YouTube um pouquinho sobre que só pelo ano que foi lançado, né?
pela temática que tratava, eu acho que merece até um 10, porque já estava se abrindo os olhos, né? Mas tem cada vez mais público, né? Porque a gente sabe que as mídias, elas alcançavam mais pessoas do que esse próprio discurso, né, que se tinha de boca a boca, né? Então, digo de 10, muito embora eu não tenha assistido completo. Não, e a gente está com os planos futuramente aí de entrar na TwitchCam, né? Eu acho interessante depois a gente fazer listas de filmes, assim, durante a semana a gente colocar um filme para assistir na Twitch, a gente coloca para a gente ir comentando sobre. Tem um canal no YouTube que faz isso aí, o canal Piuí. E eu acho interessante, porque eles vão abordando sobre, e já pode ser um filme que pode entrar na lista para a gente assistir. Ele é super interessante mesmo. Só uma menção honrosa aqui, que a gente tá falando sobre isso daí nesse ano, né? Quem não lembra do Shaft, O Shaft é bom, tem 1 e o 2, né? É. Que era uma série justamente nessa questão da Blaxploitation, que era o detetive, o policial negro que ficava defendendo o bairro e tudo mais. Então também é uma dica para quem quiser procurar o filme. Tem um seriado antigaço, que é Shaft. Shaft, ele é muito bom. Tem história, eu acho que tem novel também, história em quadrinho, né? As coisas do Shaft, né? Ele é um material muito bom, muito rico em conteúdo. Vamos para o próximo aqui. Cara, esse aqui, o Danúbio... Aí tem um orgasmo na hora de falar isso aqui, porque eu considero um puta de um filmaço. Malcolm X. De 1992. Denzel Washington, impecável nesse filme, impecável. É um filme do caralho. Cara, é muito foda. Eu vou só dizendo assim, o Denzel Washington vestiu tanto a questão da camisa que muitas vezes você pensa que ele é realmente o Malcolm X. Que é desde a sua origem, uma das cenas mais chocantes, que é justamente até a alusão àquela questão do Big Brother que houve com aquele rapaz do cabelo e tal, que no filme muitos negros buscavam alisar o cabelo pela vergonha que a sociedade, vamos dizer, culturalmente implantava sobre a questão do cabelo crespo. Aí só para dar uma retrataçãozinha histórica. O cabelo crespo, como muitas vezes dizem, ou diziam que é um cabelo ruim, ele não é um cabelo ruim. Ele é um cabelo biologicamente criado para defender o Homo sapiens que vivia na África. Na questão da pré-história, quando surge o Homo sapiens, a pigmentação da pele ela é mais escura por conta da questão dos raios solares. E o cabelozão Black Power, ele vem como se fosse uma proteção de guarda-chuva para não deixar queimar a pele. Então, aí a galera não entende, fica esquecida, a sociedade cria e determina um preconceito sobre essa questão. Isso eu estou falando ainda do Malcolm X por conta do cabelo, deles alisarem. Aí, nessa questão, quando surge esse movimento negro lá com a Rosa Parks, inicia em 55, desencadeia até na questão do Black Power, que tinha o White Power, que eram os remanescentes da Ku Klux Klan, eles degradavam a cultura negra, e os caras do Black Power começaram a dizer, não, a gente vai começar a valorizar as cores da África, a valorizar as coisas africanas e a valorizar nossas raízes. Aí pegava os cabelos, e se vocês assistirem alguns filmes que retratam sobre essa questão, o Black Power ele não é pequeno, ele é grandão assim, ele é charmosão. Ele é empoderado, né, cara? Ele é estiloso. Cara, eu acho bonito, eu acho foda. Pronto, aí no Malcolm X, o Denzel Washington, ele interpreta tão bem que até a maneira dos discursos do Malcolm X, que é aquela maneira pacífica, aquela maneira bem calma de retratar alguma coisa, você fica chocado como o cara, ele tinha um espírito de rebeldia, e esse espírito de rebeldia ele guarda, e no que ele guarda, ele solta para a sociedade de uma maneira para dizer assim, nós não temos que ter nada de passividade, porque nós fomos tirados da nossa localidade. Se a gente quer nossa liberdade verdadeiramente, nós vamos ter que lutar. Se você tem pau, se você tem pedra, sabe lutar karatê, você tem que usar isso daí. Então, quando o Malcolm X usa isso daí, quem assiste o filme vai entender o espírito que há na questão da luta do negro pela igualdade. Que no Malcolm X, eles treinam, no Martin Luther King, na questão dos dois, né? O Martin Luther King, ele treinava a galera para aprender a ter paciência, de você entrar numa lanchonete que não aceitava negro, porque existia uma segregação racial
no sul dos Estados Unidos, e essa questão dessa segregação, a galera tinha que ter um psicológico muito forte para que chegavam, jogavam ketchup, maionese, cuspiam na comida, batiam neles, e o negro não fazia nada. E aí eu vou fazer uma menção, a HQ do Jeremias, que é da Graphic MSP, que retrata justamente isso, quando, numa parte do quadrinho, o pai do Jeremias diz assim, se você receber a agressão e você querer revidar, você não vai ser uma pessoa e não vai acreditar em você, vão dizer que você é violento. Você vai ter que ser sempre 2 vezes melhor na ação que você faz. E o Malcolm X, ele incorpora essa questão, só que ele não incorpora, você tem que ser 2 vezes mais, você tem que lutar por aquilo ali. E aquele filme, cara, pra mim assim, é exatamente como barulho aí, brincadeira. É um filme que vale 10, cara, vale 10 pelo contexto histórico de você ver ele tentando... Ele é bom, cara. Alisar o cabelo, ele indo para uma cadeia, ele na cadeia mudando a concepção filosófica, conhecendo outra religião, e a partir dessa outra religião ele começa a criar um movimento social de tipo, se vocês atacam a gente não vai ficar na passividade. A gente não é santo, a gente vai revidar da mesma forma. E do jeito que lá vem, aqui vai. E aí nos bairros, nos guetos dos negros americanos, eles começaram a ter a questão da autodefesa. Porque como no Mississippi em chamas, no sul dos Estados Unidos, o Estado ele era racista. A polícia era racista. A polícia matava a seu bel prazer, porque não gostava, porque tinha uma raiz da Ku Klux Klan. E lá no Malcolm X, ele retrata isso, ninguém vai aceitar isso de graça. Ninguém vai ficar aqui de mão atada, o braço cruzado, batendo palma e vocês batendo na gente. Não. A gente vai revidar. E aí se fortalece a questão do Black Power, fortalece as Panteras Negras, e aí nós temos uma eclosão, pena que ele morre muito cedo, o Malcolm X, mas é uma eclosão, aí depois alguém vai dizer, vai morrer por um próprio negro. Sim, porque há concepções ideológicas e concepções filosóficas, e aí assassinaram ele. Então, até também é meio que, como é que eu posso dizer, não tem tanta informação, sabe quem foi, sabe o que foi, mas a questão tinham que dar um cala-boca nele, porque ele estava ganhando muita força, ele estava ganhando muito respaldo, como o Martin Luther King, que também foi assassinado, ganharam muito respaldo, e nisso daí o negro estava tendo uma outra visão, que é até a questão que a gente pode já levantar, eu não sei se vai ser abordado, mas para a pessoa que se intitula negra, não ter uma referência é muito complicado. Se você vê o filme do Pantera Negra, tem crianças que pedem aniversário de Pantera Negra, gostam da revista, querem conhecer o Pantera Negra, porque é uma representatividade. E nós tínhamos 2 representatividades, que isso foi explorado tanto nos quadrinhos, em livros, em cinema, que foi as 2 figuras máximas desse período que houve de movimentos sociais, que é o Malcolm X e também o Martin Luther King. E isso nos Estados Unidos. Então, para mim, o filme é fodaço, todo mundo tem que assistir. Ele é de 1992, mas esqueçam sobre a questão da qualidade de filmagem e tudo mais. Assistam para vocês descobrirem uma narrativa de uma figura muito heróica para os negros lá nos Estados Unidos e para outros movimentos sociais da questão negra. E além disso daí, para não ficar só de um lado, para a gente entender uma outra visão. Para nós aqui, eu vou dizer uma figura que talvez eu esteja comparando errado, mas eu vou dizer uma figura que vale muito a pena a gente respaldar. O próprio Mano Brown. Porque enquanto nas escolas... Cara, eu lembrando de uma frase agora. Né? Acho que foi o Mano Brown que falou, me veio a cabeça aquela... Como é que a gente... Ele falou algo assim, tipo assim, a gente vai ser melhor se a gente está pelo menos 100... Não. Como é que a gente vai ser 2 vezes melhor se a gente está pelo menos 100 vezes atrasado, né? Pois é. A gente precisa ter... Assim. A nona arte, ela vem... Desculpe. A nona arte e a 7ª arte, ela vem que é para a gente quebrar esses paradigmas de ideia presa, fixa, de o que apenas um lado é certo. Se você pegar aqui, a gente tem que entrar nesses assuntos. Aquelas 28 mortes ali no Jacarezinho, né? 29 com policial. Cara, o não sei o que da Polícia Civil do Rio de Janeiro já foi dizer, não, foram 28 criminosos. Aí acho que outra pessoa aqui importante no Brasil,
de são criminosos. A gente tem que entender assim, ó, se eu moro num bairro pobre, qual é a cultura que eu vejo? Como é que o Estado entra numa favela? Aí, do mesmo jeito, eu posso fazer alusão ao Malcolm X. Como é que o Estado entrava nos guetos? Por que é que o movimento Black ganhou força de defesa? Justamente porque o Estado não chega com educação, não chega com cultura, não chega respeitando a diferença. Ele chega querendo impor. E ele impõe de uma maneira violenta. E, normalmente, quando eles cometem um erro, como o do George Floyd, que o cara morreu sufocado, a gente fica assim, puta que pariu, que ideia é essa de ser humano que a gente tem? E a gente tem um cara que criou ideias, tipo, não é ficar na passividade, é autodefesa. E aí a gente vê essas situações acontecendo, que se fosse de um outro lado, né, eu não estou nem propagando o ódio um outro, mas se fosse do outro lado, chocava na sociedade. Mas a gente não vê isso daí. A gente já cria pré-julgamentos, que todo favelado é criminoso. Nenhum favelado é criminoso que ninguém conhece lá dentro. Ninguém conhece os corres dos caras. Talvez os caras se levantem 4 horas, 5 horas da manhã, talvez até coagido pelo crime eles sejam. Mas, para uma visão, para abafar o caso, porque choca. Eu sei um pouco, mas uma das cenas que mais me chocou assim foi na hora que eu acho que estava de frente a uma igreja, alguma coisa assim, ou era um barzinho, tinha 2 ou 3 pessoas lavando um mar de sangue, cara. Aquilo ali, você fica, puta que pariu, meu irmão. Onde é que a gente vai chegar? Se o crime estava aliciando o menor, por que eles fuzilaram de 16 anos? Que proteção era essa? Ou era apenas a vontade deles chegarem lá? Eu não estou dizendo que não sejam, mas também eu não estou dizendo que é normal aquilo ali. A gente tem que investigar, tem que colher todos os dados, para a gente não acontecer como aquele rapaz que tomou 80 tiros do exército porque estava indo para uma festa. Aí eles foram alegar que o cara não tinha parado na Blitz. Só que o cara nem sabia aquilo ali, já chegaram fuzilando. Então, quando a gente vê esses filmes do Malcolm X, Mississippi em Chamas, é para a gente abrir a mente e entender que a cor da pele não diz o que é meu caráter. Mas eu tenho que ter um respeito, uma responsabilidade de saber que Glauco, que Carlos, que eu, que B, que C, que D, a gente é tudo igual. Independente de onde a gente veio, a gente tem que respeitar as pessoas, tem que ter a noção de que a gente não pode criar pré-julgamentos na sociedade, porque o pré-julgamento gera preconceito, preconceito gera violência, e a violência é cíclica. Violência só gera mais violência. Quando um Estado chega numa favela matando, você pode ter certeza que o ódio vai comer de conta. Aí depois a polícia vai querer, como é que eu posso dizer? Detalhar. Eu não sei a expressão correta, mas ela vai querer, tipo, que as pessoas não tenham, estou dizendo na favela, que as pessoas não tenham ódio deles lá. Como é que as pessoas não vão ter ódio? Como é que eles chegam lá? Mas também, eu também entendo a visão do policial. Ele não vai chegar numa favela fardado numa boa. Ele não pode chegar, porque a gente sabe como é a situação do crime organizado. É muito pesado, é muito complicado, até a gente falar nisso daí. Mas o que eu estou dizendo é que, para eu afirmar que foram 28 criminosos, tem até um vídeo fake de uma mulherzinha de fuzil que eu fui checar, estavam dizendo que uma mãe estava chorando, né? Aí, o que acontece? Começaram a lançar vídeos da mulher com fuzil. Só que depois, aí, tá vendo? Ó, criminosos, olha os vagabundos. Vocês ficam com peninha, direitos humanos pra quê? Só que depois descobriram que aquele vídeo era fake. Era mentira. Aí eu saio criando pré-julgamento, aí tem esses vídeos mentirosos, para dizer que o Estado errou naquilo ali. Aquela ação foi de extrema irresponsabilidade. E como o Malcolm X dizia, as pessoas incorporam isso e querem se defender daquela forma, de revidar, porque apanham. Eu vou, de novo, desculpe aqui, mas eu tenho que falar esses contextos históricos. 1548 vem a primeira leva de escravo. Aí eu tenho 48, aí século XVI, 16, 17, 18, 19, 20. Em 1888 é que vai ser criminalizado o racismo no país. Antes, e nós tivemos 7 constituições, a última é de 1988, onde se criminaliza o racismo e se passa o pano para o racismo com a injúria racial. Só que o que acontece? Enraizou uma cultura racista nesse país que as pessoas não aceitam a diferença, que não pode ter um negro na faculdade, que não pode ter um negro namorando uma branca, que um negro não pode ser amigo de branco, que um negro não pode ter carro. E a gente tem que ter a maturidade no país para perceber os erros que há nos estados. Falo nos estados federativos e no estado-nação.
E as pessoas que coordenam aquilo ali, muitas vezes, eles se enganam porque não tiveram educação para tal ação, para tal situação. E a gente precisa da arte, como Mississippi em Chamas, Malcolm X e muito mais que a gente vai falar aqui, para a gente entender que, como diz o Gabriel Pensador, racismo é burrice. Ué, doido, foi intenso, viu? Intenso. Cara, tô gostando desse episódio, porque realmente, ele tá rendendo mais do que eu esperava ainda. Viu? Cara, quando fala nessas paradas, eu fico até meio me controlando, porque a gente, pelo menos eu estudo muito isso, né? Sobre essa questão. Até minha própria monografia e minha dissertação de especialização foram baseados nessa questão de preconceito, de Enem, de cidadania e tudo mais. E aí eu fico até me segurando um pouco para não tomar a fala de vocês, para não ficar meio complicado. Eu quero escutar também vocês. Não, se o Glauco já quiser dar a colaboração dele nesse tema aí, Não, cara, eu acredito que o Danube relativo ao filme, ele foi bem completo, né, assim, porque é uma biografia, né, não deixa de Só ser. Só tem um negócio que eu viajo demais, né, mano? Tem hora que eu puxo assim, vou... Não, assim, mas isso não vai nada, não. Nós estamos aqui conversando, há momentos que a gente escuta, há momentos que a gente fala. Realmente, cara, assim, são aspectos históricos muito importantes, porque a gente conhecendo nossa história, né? Eu digo a nossa história porque é da humanidade, independente de como se classifica, como se determina por questões de pele, por questões características físicas, né? E ainda esse conhecimento, porque a falta dele é que causa esses abusos, né? Por exemplo, da polícia, como o Dano estava falando aí, com relação ao criminoso, né? Ou não crime, tipo assim, são reações, né? Quando o Danube estava na fala do Danube aí falando sobre o caso lá dos 28, não foi isso, Danube? 28 e um policial, 29 pessoas. Eu sabia que era 26, eu tinha botado na cabeça que era 26 e um policial, mas, enfim, eu fiquei imaginando o seguinte: a primeira história que eu fiquei sabendo é que o policial, logo que entrou, levou o tiro na cabeça, uma coisa assim. Foi isso? Aí eu imaginei logo o seguinte: a polícia é uma unidade muito unida, né? Tem uma certa união. Talvez, motivado por esse incidente, agiu com seus exageros, né? Com certeza. E, tipo, autodefesa, né? Porque é justamente isso mesmo, Glauco. O cara foi recebido, aí ele levou um tiraço na cabeça e tal. Aí é ação e reação, né? Violência gera mais violência. Violência, com certeza. Aí, tem que se... Tudo tem dois pesos, duas medidas. A gente não pode só sair julgando ninguém por onde mora. Porque a gente sabe que, nós nordestinos aqui, se a gente for para Rio de Janeiro, for lá passear, pode ir nas favelas, né? O Nordeste é a imensa maioria delas, né? Por quê? Porque o nordestino vai para lá com muitos... Eu ouvi o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo comentar isso, entendeu? Certo que eu estou até fugindo um pouquinho aqui, porque a gente está falando de uma questão, mas... Não deixa de ser a questão do racismo para você. Mas o nordestino, quando vai para lá, também não deixa de sofrer preconceito e ir para esses ambientes e ser taxado, né? Pode ser quem for, né? Acaba sofrendo esse preconceito também. E muitas vezes está lá, assim, não é nem por escolha, porque porque a gente sabe que o custo de vida nessas regiões é muito alto, né? Também. Acredito que é o que eu poderia complementar aí na fala do Danube. Foi perfeito, Lau. Show de bola. O que você acha? Eu achei super incisivo, eu achei bem a leitura bem feita. E nem já pegando a questão do preconceito, que é o conceito de emigração, né, que é de um estado para o outro, se sofre muito. Eu sou filho de pais cearenses, eu nasci em São Paulo, eu vi o que acontecia com os meus pais lá. Como também, quando a gente veio morar aqui em Canindé, no Ceará, eu sofri esse preconceito também da outra forma, das pessoas daqui comigo que era de São Paulo. Olha aí como é interessante até abordar isso daí, porque muitas vezes a gente se macula muito sobre essa questão, só que há um inverso também, não é? Que é como você está dizendo aí. Tem. Era o paulista com sotaque de viadinho, se fala o R do
dobrado, tinha todas essas coisas, sabe? Eu passei um bom tempo sofrendo com isso. Que nem quando fala uma bosta dessa, né? Cara, é muito do que vocês falaram. É totalmente sem noção. A gente tem que ter a questão da educação naquela fato da ação e da reação. Porque a gente não pode retalhar quando leva um nome desse. Porque quando a gente retalha, vem uma retaliação do outro lado também. Isso já vai na questão do caso da chacina. E normalmente, Carlos, quando a gente tenta reagir, não é de uma maneira legal, mas a gente tipo, você é criança, você sofre aquilo e você vai ficar com raiva, que é 5, 6 pessoas, tipo, por que essas pessoas estão dizendo comigo? Aí você vai reagir mais bruscamente, retrucando mesmo assim com a ideia de violência, você que é o culpado, não é a pessoa que te insultou. Exatamente. Por que você não tem paciência? É só uma brincadeira. Sempre eles alegam isso. É brincadeira. Só que o psicológico da pessoa que sofreu não é brincadeira. Não é brincadeira. E, cara, eu vou te dizer, um perfil desse pessoal preconceituoso é o seguinte, nunca é uma pessoa, seja a questão do racismo da etnia, seja a questão desse racismo de imigração, da xenofobia, no caso, né? Tanto aqui dentro do Brasil como fora, nunca é uma pessoa que vai chegar para você e vai falar sozinha. Porque é uma característica do preconceituoso, do racista, ele é covarde. Ele sempre anda em grupo. Então, assim, normalmente ele não vai chegar num contra um e falar para você, você é o paulista viadinho, você é o cearense cabeça chata, que é uma coisa que eles usam lá, que eu vi eles falarem muito com os meus pais, eu ficava muito chateado com isso. Então, assim, nunca é um só. Nunca é um. Porque é a característica de ser covarde. Isso. E voltando pro filme, é uma coisa que o Malcolm X fala muito no personagem que o Denzel Washington interpreta. Você vê que ele começou a fazer grupos, porque os grupos do poder branco, aquela parte que reprimiam os negros, eles não eram uma pessoa só. Normalmente, quando eles pegavam para fazer os atos de violência até e de a questão de racismo, eles sempre iam mais numerosos. Por isso que foi passada a mensagem do filme que tem que se aprender a se armar, deixa eu se só defender. Fechar a janela aqui de novo, porque o abençoado tranquilo. Começou de novo. Não, vai dar certo, vai, deixa assim. Não tá vazando para dentro do episódio, então, não. Show. Mas, assim, você vê que é uma cultura, além de estar enraizada, principalmente aqui no Brasil, além do preconceito, a covardia. E, assim, a gente tem preconceito praticamente em tudo aqui no Brasil. Cara, preconceito com os idosos, preconceito com o mais novo. Por exemplo, se é mais novo, você chega numa empresa, a galera tem um preconceito com você. Isso eu digo porque eu acho que nós três passamos, assim, nas carreiras da gente. Eu fui ser professor com 22 anos de idade. Cara, teve algumas pessoas mais velhas que tiveram preconceito comigo. Vocês começaram também cedo nessa vida. Vocês veem como é. Isso eu não estou dizendo não só no ramo acadêmico. Tem muitas outras coisas. Ninguém aceita o novo, ninguém quer aceitar o diferente. Ninguém aceita uma ideia nova, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu era, fui considerado o Mr. Perfeição, porque eu sabia de tudo, onde eu nunca tinha dado aula. Só que não era, porque o cara tem uma nova visão. Eu não sei se eu falei no episódio, mas teve uma situação que eu queria levar o Black Ops para explicar a Guerra Fria. E hoje a galera tá dizendo assim, a educação tem que levar os games para dentro da sala de aula, não sei o quê. E eu já tinha dito isso daí em 2011. Eu tinha dito isso daí. Porque a gente aprende... Quando a gente pelo menos a nossa escola, que a gente se formou, a educação na década de 90 e 2000, ela não tinha qualidade, cara. Ela não tinha qualidade. Era engessada, era tradicionalista, era lousa livre, tu decora e se vira, otário. Agora não, e a gente, era cansativo aquele modelo de aula. E como a gente, aí você jogava um videogame, caralho, isso aqui dá pra incorporar nisso aqui, eu posso aprender isso assim, eu posso fazer aquilo. Uma revista em quadrinho, um filme, como Malcolm X, como Mississippi em Chamas, como Distrito 9, como vários outros que a gente vai abordar aqui, a gente aprendia muito mais do que na sala de aula. E aí o que acontece? Como você falou perfeitamente, a pessoa que é nova, que tem novas ideias, as pessoas boicotam. Elas não querem aceitar o novo, elas têm medo de mudança. A gente tira aqui um boicote que é grande no cara. Por quê? Porque ele tem ideias novas.
Está tentando fazer a diferença do lado dele. Mas o que acontece? Uma bolha que se forma de pessoas, entre aspas, que querem mandar na cidade, que se acham donos do local, ficam determinando e regendo o poder e ditando regras. Só que isso tem que ser estourado justamente pela questão cultural, meu povo. Cada pessoa tem sua cultura. E quando a gente entra numa empresa, a gente não quer destruir a empresa, a gente não quer acabar com a empresa, não quer afundar. Apenas a gente quer que seja escutado. Se não der certo, a gente não vai derrubar o rendimento ou o desenvolvimento. A gente tenta outras técnicas e outras táticas para dar certo. E eu tenho plena certeza, Carlos, que você era cheio de ideia, você chegou a concorrer na parada da Feira de Ciências lá em Fortaleza, que eu vi sua foto com as ex-alunas minhas. Isso aí a galera que tem o poder não percebe essas questões de mudanças, de implantação do novo. É foda, bicho. E o nosso mercado de trabalho, ele é filha da mãe também, porque ele tem um preconceito ao contrário, porque ele não quer aceitar um profissional experiente também. Também. A gente tem um profissional experiente, porque é necessário haver essa mescla. Você tem que ter o novo, o diferente, mas você também tem que ter o experiente, a sabedoria. E, por exemplo, nosso mercado de trabalho, ele arranca isso. O cara chegou a certa idade, ele não serve mais para trabalhar, ele não contribui mais. Então, assim, a nossa cultura é muito desbalanceada. Ela é preconceituosa em todos os aspectos. Seja no ingresso de um concurso, seja até na questão da cota, que era para ser uma coisa boa, mas, de certas vezes, ela acaba sendo prejudicial, porque ela é usada por muita gente de má fé. Teve até uns casos, não foi, de pessoas brancas que passaram em medicina. Usando as cotas, cara. Duas situações. Como foi dito, a gente é uma mistura. Só que essas pessoas usaram da má fé, que pode ter certeza que elas eram tão preconceituosas quanto. Eu não estou julgando, fazendo pré-julgamento. Mas elas foram criadas num berço assim. É complicado falar disso. Se der tempo a gente dar uma abordada nessa questão das cotas, que cada um deve ter sua visão. E eu apoio muito. Eu também apoio, só que tem que ser feito da forma certa. O problema a população não é educada para isso. O problema é que a cota é porque as pessoas pensam que esses projetos sociais eles têm que ficar para sempre. Eu não sou a favor por uma razão simples. É porque tem muitos atalhos que são criados aqui no Brasil, em especial, são usados de maneira coerente, né? Por exemplo, é claro que vai beneficiar alguns, né, que realmente precisam. O problema, Dona Ubi Carlos, é que tem muita gente que é oportunista. O termo acho que seria esse, né, que se vale. Porque, por exemplo, dando há momentos atrás, né, a questão é que a gente não é uma coisa só, a gente descende, né, de várias etnias. O brasileiro não tem como a gente dizer assim, olha, eu sou ou então eu sou negro. Não tem. Só se for um cara que veio de fora e veio para cá, entendeu? Infelizmente, a nossa legislação, a gente vê, poxa, esse momento de pandemia que todos nós passamos, né? O governo tentou auxiliar aqueles que mais precisavam. E pouquíssimos meses depois, após o começo da pandemia, a gente curtindo a vida com o dinheiro da pandemia, pessoas que não precisavam necessariamente desse dinheiro, né? É tanto que foi reportagem. Deixa eu só sobre suas medidas. Sim, sobre essas questões de projetos sociais, eles não têm que ficar pro resto da vida. O problema é que a cota, quando foi criada, e é até legal abordar, porque de um lado a gente tem uma visão, mas, por exemplo, na década de 90, apenas 2% da população que entrava nas faculdades eram negras. Hoje a gente tem em torno de 11,5%, 12%. E por que não era dito isso? Aí eu vou pausar aqui e vou mais para frente. A galera que entra pela cota, ela não entra com nota baixa não, meu povo. Porque eu lembro muito bem de ideias quando eu comecei a fazer... Alta. Quando eu entrei na faculdade, a galera brincando assim, entrou pelas cotas, né, negão? Aí eu vou dizer, em 2017, eu tentei fazer uma faculdade pela UFC e botei pelas cotas raciais. Eu não entrei não, viu? Eu não tinha nota suficiente para entrar, não, que a nota era altíssima. Eu entrei pela cota social. Cota social não, ampla concorrência, que tem ampla concorrência, cota social, cota racial. Aí tem a cota racial indígena e a cota racial
negra. E por que a cota veio? Aí, o Glauco e Carlos, a cota veio para tentar justamente corrigir o erro do passado que houve. Aí disse, mas o passado já passou, só que o passado ainda é enraizado em preconceitos. Não, ele reflete muito em tudo que a gente faz. Aí, por que houve essa criação das cotas? Para tentar colocar mais negros em posições altas para que haja, como eu falei, um retorno, uma reflexão. Porque a gente sabe, o pobre, quando ele vai para uma ascensão, ele retorna para a sua base para ajudar. Estuda, vai, faz, tu consegue. O que acontece? Aí diz assim, mas não existe só negro pobre. Aí em 2013 foi criada a cota social. E por que antes não tinham criado a cota social? Foi preciso criar a cota racial para que houvesse a cota social. Mas isso daí, a gente pode até criar um episódio falando sobre isso, que é muito legal a gente debater sobre isso daí. E é muito legal a gente ter vários pontos de vista. Quem concorda e quem não diz, quem concorda e quem não concorda. Justamente porque a gente tem uma liberdade na sociedade para a gente opinar. E a gente está aqui sempre para aprender essas paradas. Eu concordo plenamente. Voltando ao aspecto do filme, eu acho sensacional, eu dou um 9,5 para ele. Acho muito bom, muito bom. Denzel Washington tá naquele personagem assim que você vê que o cara encarnou mesmo o trabalho dele altamente dedicado. O filme ele é bem visceral, ele mostra mesmo aquela coisa. Quem quiser ter uma reflexão, e eu já vou adiantando para falar isso, pessoal, quando vocês assistirem esse episódio, vocês não vão achando que quem assiste esses filmes são só pessoas negras, não. Vale para todo mundo. Na realidade, eu acho que quem não tem a mente aberta tem que assistir esses filmes. É uma forma de aprendizado, né? Não, sem dúvida. É meu celular. R2D2, é? É meu celular que eu boto um toque mais. É do R2D2, né? Eu acho, sei lá, tá no celular, porque eu sou muito surdo, aí se não for um toque chama atenção. Aí eu me lembrei aqui de uma coisa. A gente gosta muito de anime e o Oda, One Piece, a gente tava até conversando antes de tu entrar, Carlos, eu e o Glauco. Eu quase chorei hoje quando eu li. Cara, olha como a gente fala de racismo e o Oda Sensei, ele faz uma coisa genial. Aquela saga dos Tritões, aquilo ali é puro justamente a questão Malcolm X, Martin Luther King, a questão do racismo, porque as pessoas que viviam, os seres humanos, né, não aceitam os tritões. E quem for o cara que quer aceitar o tritão é o cara que quer, eu vou dizer, ele é um anarquista, que é o Luffy, mas ele é um anarquista onde todo mundo possa viver feliz, todo mundo possa ser livre. E ele vai lá e, vocês são meus amigos e eu vou proteger vocês e tal. Eu tô dando a ideia de que quem quiser assistir One Piece, assista, para que tudo a gente precisa ter maturidade para aprender, sempre aprender. E essa questão tá lá, num desenhozinho que muitos dizem que é besta, que é de criança, e os caras ensinam muito bem sobre essa parada de racismo. Oda Sensei é foda, viu, bicho? One Piece é foda. Não, vamos falar não, que agora... Não, senão o devaneio vai grande. Então, e a nota que vocês dão pro Malcolm X aí? Cara, o papel que o Denzel Washington fez, eu só vi 2 atores fazendo aquilo ali. Ele e o Will Smith em Alien, em 2001. Muito bom. Cara, é como você disse, ele vestiu tanto uma camisa, ele incorporou tanto personagem que você... Tem momentos que você pensa que ele é o Malcolm X. Os gestos, a vestimenta, a maneira de falar, a gesticulação, o andado, ficou tão parecido, mas tão parecido, que às vezes eu confundia se era o Malcolm ou se era ele. De tão o personagem ser tão fiel à figura histórica. Pra mim, 10, cara. 10 com louvor. E tu, Glau? Cara, não dá pra dar a esse tipo de filme, né, uma nota inferior a 9, não. Eu ficaria com 9, né? Talvez pela época, algum de qualidade de gravação, mas de contexto, seria até um 10 de contexto, mas um 9. Pronto. Pela generalidade do filme. Cara, passando pro próximo aqui, nós vamos falar de um bom. Sim, tua nota, mano. Eu dei 9,5. Aí foi? Foi. Show. Agora esse aqui eu tava ansioso para falar, porque eu gosto demais. Cidade de Deus. Produção fantástica brasileira. Cidade de Deus.
Cidade de Deus. Eu confundo, tem Cidade dos Homens e Cidade de Deus. Cidade dos Homens é uma série derivada a partir do filme de Cidade de Deus. Pronto. Aí a gente pode até abordar. Eu vou só atender um... pequeno, né? Isso, Cidade de Deus é o Zé Pequeno. Eu vou só atender um cliente aqui, vocês vão explanando sobre o Cidade de Deus aqui, que eu volto já. Pronto. Glauco, começa aí, Glauco, agora. Vai. Cara, Cidade de Deus, sendo sincero, eu não filme também não, assim, quer dizer, eu assisti na época, eu não lembro muito da história, não. Eu sei que era uma historiazinha, né, numa área descampada, né, onde estava se construindo as residências. Isso. E tinha história lá toda em torno dessa questão da violência, né? A polícia lá fazia os absurdos, espancavam as pessoas. Não vou mentir que eu também não lembro muito o contexto do filme, mas que falava das questões sociais, né? A questão do preconceito, a falta que se tinha do direito, né? Porque a pessoa não era, quem estava ali não era tratado exatamente como um cidadão, era tratado como um marginal, né? Acho que era basicamente... um marginal no melhor sentido da palavra, que fica à margem da sociedade, né? Que é justamente quando você falou do filme, começa naquele aquele vilarejozinho, aquelas vilazinhas de casa. Aquilo ali, quando começa o filme, eu me lembro, sabe de quê? Do apartheid, dos townships, dos sowetos que eles quiseram, aquele plano mais malévolo que eu vi em relação a um certo grupo, que foi na África do Sul, quando eles segregam literalmente as pessoas, eles separam racialmente, e é justificado pela lei do Estado. Eu me lembro muito aquilo ali, porque o Estado brasileiro, como eu falei, o filme se retrata ali em década de 60, 70, a gente está vivendo... Começo do crime organizado, né? Também lembrando aqui agora a respeito do... O contexto principal do filme, talvez, fosse esse. Começa, tipo assim, a gente está sofrendo, digo assim, a gente, enquanto sociedade, né? Somos os marginalizados, então acaba que aquela marginalização começa a se organizar, né? E o filme trata sobre a questão de dominação diária, né? Pelo crime. Pronto. Aí tinha uns meninozinhos que faziam os roubos, e um desses meninos tinha um irmãozinho pequeno, que esse irmãozinho pequeno, ele queria ser do crime. Por que ele queria ser do crime? Porque, como retrata o filme não tem escola. Ali eram os pais botando os meninos para trabalhar, que tem até uma cena de um rapaz que bota o filho para vender peixe, e o que acontece? O menino, ele vai fazer sexo com a mulher do cara, e o cara tenta pegar ele foge, e o cara mata a mulher, acho que é até Ceará o nome do personagem, ele mata a mulher, e aí o Zé Pequeno mata eu tô dando spoiler, mata o cara depois. Mas aí também tem outro personagem, acaba tendo que contextualizar, que tinha um meninozinho que queria ser fotógrafo, que era justamente o irmão, o cara que morreu, esse menino que queria ser fotógrafo, era irmão dele. Aí o que acontece? A gente vê que um menino que não está na escola, não disse, meu filho, esse aqui é o caminho correto, esse aqui. O outro ia e já tinha um receio da família. Será que o outro, que no caso é pequeno, teve uma família? Ele tinha um grande amigo, né? O Dadinho. Eu não lembro. Acho que era o Dadinho. E aí o que acontece? O filme se situa nesse enredo, nesse contexto histórico. Tem um time skip que eles crescem, né? Aí quando eles crescem, o Zé Pequeno tá tomando de conta de uma área da periferia. Peraí, eu acho que nós demos um spoiler errado. O Dadinho, acho que ele era o Zé Pequeno, porque ele muda o nome para Zé Pequeno, né? Depois ele disse, meu nome é Zé Pequeno, porra. É porque tem... Quando tu falou desse hiatozinho que tem da história, deles pequenos, depois na fase adulta, realmente a Dadinho, quando cresce, se torna Zé Pequeno. É isso mesmo. Pronto. Desculpa, só para complementar. Não, justamente, porque eu não estava lembrando também, é justamente isso. Aí o menino vira repórter. Aí ele é um freelancerzinho,
E aí o Zé Pequeno quer ganhar uma fama de status, aí quer negócio de tirar fotografia com o grupo dele. Eles dominam a região, é tanto que tem até aquela senhora que também era traficante. Aí disse assim, mas por que retrata isso nesse filme? Porque a realidade do Brasil nos anos 60, 70, 50, 60, 70. Porque nos bairros nobres, aí vinha o cinema novo, vinha uma bossa nova, vinha a playboyzada ali do Leblon. Só que nas periferias, aquilo ali era a realidade que por muitos e muitos anos, e até hoje é tanto que a gente pega na nossa cidade os bairros mais distantes do centro, como eles são. Não tem saneamento básico, esgoto a céu aberto, não tem pavimentação, não tem calçamento, muitas vezes não tem nem energia. E por que isso acontece? Porque o poder público, ele joga essas pessoas para a margem da sociedade, e essas pessoas à margem da sociedade, quando elas não têm uma estrutura familiar de tipo, lute, seja melhor, vai estudar, eles veem um pai bebendo, por N motivos, um irmão ou irmã se prostituindo, o que vai acontecer? Vai gerando uma revolta naquela pessoa. E aí cria Zé Pequenos, cria aqueles colegas dele, e aí eu vou lá pro final do filme, que cria aqueles mirins que matam Zé Pequeno. Por quê? Porque se eu vejo uma cultura de violência, e uma cultura de violência que eu estou dizendo, é um esgoto a céu aberto, aquela caatinga, aquilo ali, de uma certa forma, é uma violência, seja pictória, que é de imagem, seja outra forma de violência. A gente fica com aquilo na cabeça e vai criando uma revolta. Por que é que eu faço isso? Fale com o homem, fale, deixe ser besta. Não, é porque não posso. Aqui pode. O que acontece nisso daí? Aí você vem e vai rebater o menino aquilo ali, só que você não entende o que foi que ele passou. E aquele filme Cidade de Deus é justamente, esse é o Brasil que vocês, em vez de verem que tem aquela muralha lá no Rio de Janeiro, que criaram, não sei se é na linha vermelha, por ali assim, eles criaram uma muralha para a galera não ver a favela. Eu não vou lembrar se é na linha vermelha. No Brasil, talvez Cidade de Deus tenha sido o primeiro filme que realmente retratou essa. Eu tenho certeza que eu não recordo nenhum outro, mas acho que talvez tenha sido a primeira vez que talvez trouxe essas questões sociais para a telinha. Tipo assim, vamos desmascarar o Brasil, vamos fazer as pessoas enxergarem, né, qual é a realidade para muitos, né? Porque é como tu estava falando, eu estava aí discussando, é que antes só se via a playboyzada, o cineminha, o pessoal da alta sociedade, né? Não tinha esse olhar em geral, né? Que, diga-se de passagem, a imensa maioria, não é isso? 66% da população é a camada média pobre, né? Que é média baixa e pobre. E aí a gente vê naquele filme um Brasil, tipo, Brasil brasileiro. Ali é o nosso país. E aí o que acontece? Eu não dou educação, o Estado não entra com educação, o Estado entra com violência, vai ser gerado violência. Vai ser criado Zé Pequeno, vai ser criado aquele cara que era trocador de ônibus, que tu até falou de facção, Mané né? Galinha. Mané Galinha. Que justamente era um cara altamente pacifista. Até que acontece um crime com ele e o cara se revolta. E tipo, vão matar todo mundo. E por que isso aconteceu? Se o cara era pacifista, qual o motivo que ele virou violento? Aconteceu ali e mostrou por que a violência, tipo, por que nasce a violência. Se acontecer uma situação negativa com uma pessoa, se a pessoa não tiver estrutura psicológica, cultural, educacional, ela vai para esse lado bem facinho. E aí aquele filme retratou. E esse filme no Brasil, muitas pessoas dizem que não gostam do filme porque é muito violento. Só que ali é a nossa realidade. Aquilo ali é a expressão do Brasil nu e cru. Aqueles jornais sensacionalistas que ficam meio-dia falando besteira, que não conhecem a realidade, falando daquilo ali, eles deveriam primeiro assistir Cidade de Deus para entender a violência do Brasil. Porque, como eu falei, Carlos, aqui, o filme começa naquelas casinhas bem isoladas na cidade. Aquilo ali me lembra bem o apartheid que aconteceu na África do Sul, legalizado pelo Estado. O que foi que ele fez? Ele pegou os negros e jogou para as periferias. E no Brasil foi aquilo que aconteceu. Os negros foram morar afastados das cidades, dos centros urbanos.
E para que isso daí acontecer? Justamente para gerar violência, justamente para criar uma tensão social e o Estado se justificar com violência através da violência. Aí eu crio personagens, mas voltando para o filme. Mas não quer dizer também que nas periferias só tem pessoas ruins. Como tem um meninozinho que é o jornalista. Busca-pé. Busca-pé. Caralho, eu tava tentando lembrar esse nome. Esse filme decorado, mas é muito bom, cara. O moleque queria porque queria ser jornalista. Queria porque queria. E ele consegue chegar àquele patamar, mas com muito esforço, e você percebe que muitas vezes a porta é fechada. E quando vem aquele rapaz branco, usuário de droga, que eles chamam de playboy, o amigo do Zé Pequeno, como é o nome do amigo do Zé Pequeno? Ah, porra, macho, tá com o nome na ponta da língua. Bené. É o Bené. O Bené. E ele disse, eu quero me vestir igual esse daí. Aí fica mudando, fica andando assim, e o busca-pé começa a tirar foto daqueles caras. E eles vão com a foto de um fuzil, com a arma na mão, com não sei o quê, e os mirins lá vendo aquilo ali. Por quê? Porque é um empoderamento social. Eu preciso ser alguém na sociedade. Eu preciso ter um status de algum destaque na sociedade. E ali a violência tomava de conta. Eu tinha um fuzil, eu tinha um 38 para mostrar meu empoderamento. Só que isso é errado. Mas isso é a realidade que o Brasil tem. Se um menino daquele ali tivesse vamos dizer, um brizolão, que eram as escolas que o Brizola tentou implantar. Se o menino daquele tivesse uma escola em estilo Anísio Teixeira, que ia aprender artes, que ia aprender artes, música, esportes, teatro, leitura, pode ter certeza que não ia se criar Zé Pequeno, não. Não ia criar aqueles mirins, não. Ia criar um bocado de menino que, no meio de uma confusão de jogo de bola, no final estava tudo se abraçando. Não ia gerar ódio. Ia gerar oportunidade, que o menino ia começar a ler. Lendo, a criança começa a despertar uma outra visão. Aí aqui eu dou uma pausa para esse filme e vou falar da cultura japonesa. A gente é fã de mangá e de anime, né? Uhum. Lá por que existe milhões, se você ver no final do ano, a Jump, ela faz aquele, né, o catálogo de mais vendidos e tal, ano passado foi Demon Slayer. O que acontece com isso daí? Lá impressa milhões e milhões e milhões e milhões, porque as escolas incentivam a molecada de criança, no fundamental, a começarem a ler, para ter um nível, quando chegar mais na frente, de tipo se esforçar muito. Aqui no Brasil, a gente não tem a prática de leitura em sala de aula. Aqui no Brasil, a gente não tem um celular, mano. Pois é. É justamente isso. E quando tem celular, a criança, em vez dos pais estarem olhando, o pai deixa acontecer e não sabe o que é que acontece nas redes sociais, o que é que o menino está estudando, o que é que o menino está vendo. Porque eles, é um brinquedo, deixa ele fazer e se divertir. E não é. A internet, ele é um mar, e um mar que pode ser muito profundo e com péssimas raízes naquilo ali. Mas voltando para o filme. Para mim, é 10 aquele filme, é uma retratação do Brasil. E quando o Playboy vem, o branquinho vem, percebam que todo mundo que é negro quer imitar o branco. Por quê? Porque já está enraizado no pensamento negro brasileiro que o negro é inferior. Como aquela música do Luiz Caldas na década de 90. Nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom, que cor? De violeta na boca e na bochecha. Ou seja, eu estou degradando nega do cabelo duro. Eu estou degradando uma pessoa. Estou degradando a etnia. E aquilo ali é uma raiz do Brasil de, vamos pegar, de 88 para trás, dos anos, começo dos anos 2000 para trás. E aí a gente volta para 1500. Qual é a situação que o Estado brasileiro criou para combater essa prática de, tipo, não inferioriza a cor, não inferioriza a tua raça. Somos misturados, todos somos iguais. Onde é que se tinha isso? E no filme retrata o pai botando a criança para trabalhar porque não tinham que comer em casa. E o pai trabalhava, a mãe cuidava de casa, o menino ia tentar ganhar um trocado na rua para tentar botar alguma coisa para comer, para vestir. E esse é o nosso Brasil. O Cidade de Deus é o nosso Brasil. Pena que as autoridades não perceberam que aquilo ali muda. Não é o Estado entrando com arma, com violência, com mortes. É o Estado entrando para conversar com educação, com cultura, com arte, com lazer, dando saúde de qualidade, fazer com que as pessoas gostem da polícia, não tenham ódio da polícia. E aí a gente vai para frente. E o Cidade de Deus foi um dos primeiros filmes que disse assim, ó,
Aprendam. Olha aqui o nosso erro. Está gravado, está feito um filme. Reflitam sobre essa situação que ainda hoje nós temos. Então, para mim, o filme é 10 também. Hoje os filmes só são 10. 10. Concordo. Acha aí, Glauco. Não, a questão da nota aí, dando complemento aí, assim, porque a gente está analisando pelo aspecto histórico, né? Mas vamos dizer que não, fica entre 9,5 e 10, né, Danilo? Porque também tem a... Mas é 10. Cara, eu mal falei nesse filme por causa que eu fui ganhar uma parte da pensão da Nenê, papá da minha princesa. Mas, assim, Cidade de Deus eu acho sensacional. Eu acho desde o aspecto técnico da filmografia, do jeito que é feito, até dos filtros de imagem, que são aquela coisa bem nua e crua do dia a dia, das lições de preconceito que aparece, com a questão que tem uma parte que o Buscapé trabalha no supermercado. Aí os meninos da caixa baixa vão lá, roubam, lá só porque os meninos são da mesma favela do que ele, o cara vai e manda o Buscapé embora, porque dizendo que o Buscapé foi que compactuou com um assalto. Pois é. Aí toda essa parte aí, você vê que todas as oportunidades vão sendo tiradas do Buscapé, que ele cogita até fazer um assalto, mas o amigo dele, aí ele vê que lá no ônibus ele ia assaltar o cobrador, só que não levava jeito para isso aí. Mas ele ia assaltar, ele vê que era o Mané Galinha no cobrador e deixou eles passar pela roleta. Aí falou que ele vê que eram uns meninos bons, que é um menino que eles têm que estudar para poder sair dali, que ele fala que a comunidade não tem só coisa ruim, tem gente boa ali, gente que trabalha. E o Mané Galinha era um cara do bem, é um cara que serviu o exército, era atirador de elite do exército, lutava karatê, fazia um monte de coisa, e as situações extremas levaram ele a se aliar ao Cenoura para poder travar essa guerra com o Zé Pequeno, que era meio assim, eles adotaram assim que os meios iam justificar o fim, que o Zé Pequeno, que era um produto também da sociedade fudida, que ele se tornou algo que teria que ser passado fora da favela para a favela poder caminhar direito. E foi travada aquela guerra que ninguém ganhou. Que no final teve a guerra, morreu um monte de gente, e teve os corruptos, que eu não vou citar quem era corrupto naquele filme, quem quiser assista. Quem tem todo um sistema. Não, spoiler não é muito bom falar também, mas ele mostra muito a questão do preconceito, a questão da cor. E ele mostra também que o playboy branco, ele também estava no meio da situação. Fala a questão do vício. O que o tráfico de drogas patrocina? Patrocina uma guerra, armamento. Só abrir um parênteses aqui, que é incrível, que a gente vê também, né? Nesses filmes que a gente vem citando, né? A questão, cara, é que preconizado na sociedade, que às vezes, quando o negro tem a oportunidade de se destacar, né? Talvez eu estou falando na generalidade, ele acaba enraizando nele negro também, né? Isso acontece. Eu acho assim, isso invocado, cara, muito invocado. Porque não se permite se curar desse, né? Desculpa, Carlos, é só esse parênteses. Não, relaxa. Eu falo isso porque eu já vi vou só tirar aqui o carro da garagem. Aqui, no ponto da minha vida, eu passei por uma situação assim, sabe? Eu fiquei assim, caralho. Mas como é que pode o preconceito ser tão fugindo aqui dos filmes? Porque eu me lembrei desse fato, a gente conversando, né? E o cara tá falando assim com preconceito da porra de outro negro, né? Tipo assim, como se ele fosse tão absorvido por essa sociedade preconceituosa que existe preconceito até entre as pessoas, né? Tipo assim, se a gente for falar em outras categorias, em outros aspectos da sociedade, também existe preconceito do nordestino contra o próprio nordestino, às vezes nordestino, como você falou, que os pais eram do Nordeste, do Ceará, né? Foram para São Paulo, voltaram, né? E sofreram um certo preconceito aqui porque passaram um tempo lá.
foda, mas essas coisas aí. Não, Mas, desculpa, perdão, totalmente assim, é enraizado. Não, que é isso? Então, assim, minha nota... Não, mas aqui é isso mesmo, essa baderna que é boa. Para mim é 10. Para mim é 10. É um dos poucos filmes que eu acho sensacional. Sensacional. E a gente vai aproveitar já para passar para outro. Esse aqui eu acho que você consegue falar até com mais autonomia, que o Danúbio, quando ele chegar, ele vai falar que ele ama esse filme. Qual é? Que é o Distrito 9. Tem muito conhecimento. Não sei se tu já assistiu Distrito 9. Distrito 9 eu acho espetacular. Que fala, já é uma ficção científica, que ele aborda muita questão, que ele faz a releitura do apartheid nos dias, como se fosse, que é uns alienígenas que eles, a nave deles meio que chegam aqui no nosso mundo, na África do Sul, se não me engano, em Joanesburgo. E o que a humanidade faz? Segrega eles, deixam eles isolados, criam uma espécie de comunidade, casas para eles, que eles têm que ficar lá, separado da humanidade. E lá eles ficam, como é que se diz? A humanidade é tão sem vergonha nesse fato que eles veem a tecnologia dos alienígenas e eles querem usufruir dessa tecnologia deles, querem usufruir dos recursos e tudo mais. Isso é tão foda que você vê a questão da questão do apartheid. É igualzinho. Distrito 9, ele faz uma releitura total do apartheid mesmo, passando assim, vamos colocar os brancos de novo e até próprios negros para discriminar uma outra raça. E você vê que os alienígenas, eles querem ficar só na dele. Você vê que foi um acidente para a nave deles chegarem na Terra. Eles não vieram com invadir com nada, não. Estão lá porque aconteceu. E a humanidade, em vez de tentar ajudar a solucionar o problema, não. Trata com discriminação. E ainda, na temática que vai abordando no filme, eles querem tirar do território que eles ficaram ali e jogar para umas casas de sublocação para poder tomar mais e mais ainda a tecnologia deles. Que o sonho da humanidade no filme é tomar a tecnologia armamentista dos alienígenas para eles, que é muito avançada. É Distrito 9, filme, né? Distrito 9 é fantástico. Já assistiu, Glauco? Não, eu não tive a oportunidade. Cara, como o Carlos falou, perfeito. É uma releitura do apartheid. O apartheid ele é efetivado pelo Estado como uma política de Estado segregacionista, separatista, em 1948. Só que ela não começa em 48, não, ela começa em 1910, e 48 é o mesmo ano dos direitos humanos. E aí cria-se uma política, a priori, que negro não poderia se casar com branco. Negro não poderia andar na praia. Negro não podia andar na mesma calçada do branco, isso, né? Só que em 1948 criou-se uma política pública separatista. E aí vem os townships, como tem no filme, deles morarem em locais separados, cercados. Eles não poderiam andar em outros locais, como o Carlos falou, fazendo alusão justamente à questão negra. Lá na África do Sul, um negro ele tinha que ter uma carteira, tipo a gente tem aqui no Ministério do Trabalho, uma carteira de identificação onde ele morava e quais eram os locais que ele poderia andar. Ele não poderia andar em qualquer local. Se tivesse um branco e um negro na mesma calçada, o negro tinha que sair da calçada. E nessa questão, o Distrito 9, ele retrata que a terra é do negro, mas a colonização inglesa que chegou, venceu uma guerra, tomou o espaço e a minoria começa a expulsar a maioria. Só que lá no filme, a minoria são os alienígenas, que eles eles tentam colocar eles para locais bem mais distantes dos centros urbanos, que é como no Cidade de Deus, nos townships e os Sowetos. E o que acontece com isso daí? Tem uma revolta popular, que depois eles exterminam quase que todos ali. Teve um massacre de Soweto que aconteceu, que é fazendo alusão àquilo ali. Distrito 9 não é um filme tecnológico, não é um filme de ficção científica, é uma releitura através da ficção científica de um fato histórico que aconteceu.
da degradação do ser humano, da maldade do ser humano num grupo político em querer exterminar um outro grupo que supostamente era a ideia da raça, que o branco era a raça superior. E essa ideia da raça superior a gente viu isso efetivado em outro local. Um lunático que efetivou. E aí a gente tem essa briga. E o Distrito 9, como a sétima arte ela é perfeita, como a arte ela é perfeita, ela vem com forma de interter, que é entreter, né? Porém, ela vem de cunho político muito pesado e muito foda, que todo mundo tem que assistir o Distrito 9 para entender até uma visão do apartheid do que foi. Aí eu lembro bem, pegou e disse que o Nelson Mandela era um terrorista. Aí, o que eu fico puto é que esses caras que se dizem intelectuais, esses intelectuais de, sei lá de quê, não vou dizer o nome, o que acontece? Eles não falam a verdade. O que é um terrorista? O que é o terrorismo? É aquele que atenta contra o Estado. E quando o Estado cria um plano terrorista de extermínio de uma raça. Fala, meu Deus. Calma. O jeito ninja aqui, que eu só sei falar gesticulando. E quando o Estado... Estão me escutando, vocês? Tanto. E quando o Estado ele cria o plano de exterminar um grupo. Quem é o terrorista aí? E Nelson Mandela era advogado, e eles não gostavam do Nelson Mandela não, porque o Nelson Mandela batia de frente. Aí ele criou um grupo mesmo para atacar, para lutar contra essa situação. Tem até aquela história da mão fechada e o punho cerrado, que ele dizia que eles separados eram fracos, os dedos são fracos, mas se eu cerrar a mão, o punho fica forte. Então, porque na África há muitas tribos, há muitas etnias diferentes. Se vocês estiverem ouvindo as rodas aqui, é que o abençoado está com besouro aqui. Relaxa. Aí o que acontece? Essa união, essa luta que eles tiveram, fez com que ele ficasse 21 anos preso. Se não me falha a memória, 21. É 21. Tem até um filme que retrata isso daí, que é Invictus, que Distrito 9, Invictus, vocês têm que assistir. É que ótimo. ele disse que todo dia levantava ficava desmotivado, mas levantava para lutar. E isso daí mostrou, e isso é a superioridade do ser humano. Quando ele é solto, aí em 94 ele ganha a eleição na África do Sul, acaba o apartheid, e os negros queriam se vingar dos brancos. Aí ele diz, vamos virar a página dessa história, não vamos esquecer esse erro, mas não vamos fazer igual a isso daí. É isso que nós precisamos evoluir. Nós temos um erro histórico com o negro, nós temos um país racista não só com negro, mas com pobre, com gay, com nordestino, com pessoas que não fazem parte de uma elite que fica ali sul-sudeste do país, que se acham superior, mas se você olhar a história deles, parte que veio da Itália veio também com problemas sociais, eram pobres. Que veio da Alemanha também eram pobres, quando não fugidos do sistema que foi colocado na Alemanha. E os japoneses da mesma forma. E aí a gente cria um país com ideia de raça superior, com ideia de racismo, onde a origem todos são iguais. Todos eram pobres. Não era a elite que comandava. E quando se tornam elite, querem massacrar as pessoas. É isso que é foda nesse país. E é para isso que a gente precisa amadurecer, é para isso que serve esse podcast, outros podcasts. Agora a gente não pode dar voz a loucos de como o Nelson Mandela é um terrorista. O que é o terrorismo? É aquele que atenta contra o Estado. E quando o Estado atenta contra a vida do cidadão, o que é isso daí? Isso não é um ato terrorista. E aí eu vou agora para uma parte jurídica, que é nos direitos humanos. No parágrafo 3º do preâmbulo, ele diz, deixa bem claro, quando não há diálogo, depois de tentativas, o ser humano tem direito de se rebelar. O ser humano ele tem direito de usar da prática de rebelião contra aquilo que degrada o ser humano. E não é nos direitos humanos que criou isso, não. Foi na Inglaterra do rei, só não vou lembrar se é o Carlos I, acho que é o Carlos I. Quando o Cromwell faz a revolução puritana e prende o rei, vão matar o rei diz assim, o poder do rei é divino. Aí a galera diz assim, o poder do rei não é divino não, viu? O poder do rei emana do povo. E se o povo não quer um rei dessa forma, aí eles mataram ele, né? A gente não aceita. Então, essa ideia de rebelião não é agora, não, é legalizada por lei. Nós seres humanos, nós temos o direito de rebelião, quando aquilo não está de acordo com as nossas necessidades.
Quando o Estado não atende às nossas necessidades, por exemplo, não é fazendo campanha política, mas quantas vacinas a gente não deixou de comprar por um governo irresponsável? A economia agora que vieram adquirir umas doses, assim, muito custoso, porque a CPI bateu em cima. É implorando o mundo, onde foi oferecido da Pfizer, da Sputnik, da Johnson, de não sei o que. A gente poderia ser o país com mais vacina no mundo, porque nosso SUS é exemplo para o mundo. E não compraram. Não foi 70 milhões de doses, foram 100 milhões que o cara da Pfizer falou na CPI. 100 milhões a $10 cada. O que é $10, cara, para você ficar imunizado dessa porra? E a gente hoje tem 430 mil pessoas mortas por culpa de youtubers, de grupos de WhatsApp mentirosos que ficam criando mentira, difamando uma verdade, difamando o uso de máscara, que disseram que se você usar máscara, você vai morrer porque tem CO2 e você vai produzir CO2. E não sai CO2 do rabo dele quando ele espelha? Vai dizer que a máscara contamina. E isso daí levou. Eu tinha uma conhecida minha que ela me viu nascer, ela é muito amiga da minha mãe, trabalhou comigo na escola e morreu de Covid. Aí você vê esses negacionistas, macho, eu fico puto, bicho, fico puto. Aí esses mesmos caras são os caras que dizem que o Nelson Mandela é terrorista, que pra que porra de direitos humanos, pra que porra do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando agrada o grupo deles, fica tudo bem. Só que aí tem uma coisa que as pessoas esquecem. Vão estudar história, vão estudar sociologia, vão estudar filosofia para vocês compreenderem termos que são utilizados. Nelson Mandela não era terrorista, não. Terrorista é você estar na sua casa e você ser colocado para fora para morar num gueto. Terrorismo é você estar numa calçada andando e você não ter o seu direito de apenas se desviar da pessoa. Você tem que sair da calçada. Terrorismo é você ir beber água e você ter um bebedouro muito bonito para um grupo e muito feio para o outro, que era uma mangueira. Você ficava com a mangueira aqui. Terrorismo é você ir usar um banheiro que tinha banheiro para um, banheiro para outro. Um banco de sentar numa praça, isso é terrorismo. Você sentar no banco, você não pode sentar aí não, que é banco de um branco. Você tem que sentar do outro canto aqui, que é banco para preto. Para que essa frescura? Isso sim é terrorismo, quando o Estado faz. Aí você vê um bando de besta falando mentira, sem necessidade. Se tem uma ideia liberal, defende a tua ideia. Mas não vai dizer que personagens que fizeram e mudaram a história para um grupo que mostra superioridade, como Mandela, que ele, muito bem como presidente, ele poderia ter mandado prender todos os caras brancos do apartheid, todos aqueles que compactuavam. Ele foi dizer, não, vamos virar a página, não devemos esquecer, mas não vamos repetir a mesma coisa. Vamos ser superiores. Isso sim é uma atitude de ser humano. Isso sim é você fazer cumprir uma Constituição, de você poder ir numa delegacia e você ser bem tratado, de você andar no meio da rua sem medo, de A, de B, de C e de D. De você ir numa repartição pública e você não ser olhado dos pés à cabeça como fosse um criminoso, de você entrar numa porcaria do mercantil e você não ser suspeito de ter uma pessoa do teu lado andando. Você, o que foi, minha filha? O que foi, meu filho? Não vou roubar nada aqui, não. A gente presenciou isso já, né? Isso naquele dia foi difícil, cara. Foi difícil. Pois é. Naquele dia não faltou nada. A gente precisa ter maturidade para esquecer que isso aqui é besteira. Todo mundo é igual, seja rico, pobre, preto, amarelo, azul, vermelho, roxo, homoafetivo, não homoafetivo, de ideia política liberal, de política esquerdista. A gente não pode aceitar os extremos, tipo stalinista e nazista. A gente não pode. A justiça que toma de conta. Não é a gente dizer que tem que exterminar o Supremo Tribunal Federal, tem que acabar com aquilo e prender todos aqueles caras. Não, porque quando você entende lei, você percebe que ele segue uma linha. Ele segue a linha da lei. Se é certo ou errado na nossa interpretação, a gente não entende o direito para falar. Aí a gente vê na sociedade a doença que houve nesses últimos anos de polarização política por culpa de grupo A e grupo B, onde nenhum teve coragem de chamar para sentar para dialogar. E quando chama, eles vão com agressividade, vão com já ranço um do outro, vão com ódio um do outro, onde deveria mudar. Até político do Ceará, que se diz um paladino da justiça, olha o exemplo.
fazendo um vídeo cheirando sal. Fazendo um vídeo cheirando sal. Qual é o exemplo disso daí? Aí diz assim, não cheire sal não, cheire outra coisa. Como é que eu falo de exemplo se eu tenho uma situação dessa? Se eu tenho uma atitude dessa daí, que a gente sabe, que eu não sei se é cocaína ou é crack, mas aquilo ali vicia. E aquilo que segue aquilo ali, se for uma criança vendo aquele vídeo ali, ele vai pensar que aquilo ali é legal fazer aquilo ali. E aí eu venho com um discurso moralista, que não sei o que, blá, 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 e no fim das contas, ser sujo, ser uma pessoa hipócrita, cheio de... gritando igual a cachorro doido, e no fim das contas, não respeitar o próximo, não amar o próximo, não negar uma doença dessa, que mata, que eu perdi conhecidos, e não foi só um, foram várias pessoas conhecidas minhas. E a gente tem que ter a noção de que a arte salva. Esses filmes vêm para a gente ensinar. Eles vêm para ensinar e a gente para aprender, como Distrito 9, de uma criancinha ET, vendo aquela situação grotesca de ódio propagado pela mídia. Que queira que não queira, o quarto poder no Brasil é a mídia. A mídia brasileira é um quarto poder. A mídia ela tem que ser revista. De jornalista negando, de jornalista sensacionalismo. Aí, isso daí eu não esqueço nunca. Quando eu vi o Barra Pesada. Eu almoçava com minha família vendo aquilo ali. A gente almoçava e depois ia assistir aquilo ali, que era 1h30 da tarde, eu acho. Uma pessoa da elite de Fortaleza morreu de overdose, morreu no carro. O câmera, né? Foi o jornalista falando, foram filmar. A mulher que era parente do cara disse, não filme. Quem você filmar, eu vou processar a emissora. Eu disse, opa. Sem entender, que foi isso aqui? Peraí. Por que ela vai processar? Aí, depois eu fui perguntar ao pai, aí o pai explicou, não, porque existe uma lei que não pode filmar. Aí eu disse, peraí. E por que na favela eles filmam, mostram o rosto, degrada aquilo ali como se fosse a pior pessoa do mundo, como se fosse aquilo ali, tinha que acontecer porque era uma pessoa maldosa, não sei o quê. E por que uma pessoa que tinha dinheiro não pode ser filmada? Qual é a diferença? A justiça ela tem cor, a justiça ela tem condição social, a justiça ela tem condição, ela tem ideologia política. A justiça não tem isso não. Quem coordena e faz isso daí, ele já está cometendo um crime. Mas a gente precisa ter esses filmes, a gente precisa refletir sobre essas situações. E o Distrito 9, bicho, é um filme, um tapa na nossa cara, como Cidade de Deus, como Malcolm X, como Mississippi em Chamas, para a gente aprender a refletir sobre a nossa sociedade. Não só a sociedade brasileira, mas a sociedade do mundo, que as pessoas precisam aprender a respeitar uns aos outros. A gente vê essa guerra agora, que não é nem guerra, esses conflitos no Iraque lá. No Iraque é Israel e faixa de Gaza. Palestina. Não é Iraque, não. Desculpa, é Israel e Palestina. Cara, quantas crianças não vão sofrer com aquilo ali? Quantos traumas não vão sair daquilo ali? E o tanto de gente que morreu. Em vez de sentar e dizer assim, se vocês querem a terra de vocês, vamos fazer assim. Vamos dividir por igual. Vamos fazer uma nova reformulação geográfica aqui. Mas só que aí a gente tem ideologias religiosas que se tornam políticas radicais. O extremismo leva à violência, que a violência ela é cíclica. A violência só gera violência. No momento que eu abro para um diálogo, quebra qualquer coisa. E ainda, nesse questão de Israel, Palestina, faixa de Gaza, essa parte aí, eles nunca chegam num acordo porque tem sempre alguém que transforma isso em lucro, essa guerra. Então, sempre tem as partes que estão lucrando. A empresa armamentista está lucrando em cima disso aí. Então, assim, é interessante que não haja guerra para eles? Não é. Então, assim, por mais que o diálogo seja a verdadeira conclusão da coisa, ele só vai acontecer quando não houver mais lucro numa guerra dessa. Quando eles não lucrarem mais, aí, não, vamos conversar aqui, vamos resolver. Porque deixou de dar lucro. Mas enquanto esse confronto estiver rendendo alguma coisa para os interessados, nunca vai passar, infelizmente.
Perfeito. O Glauco aí vê aí o que ele pode falar. Não, eu acho que já foi o suficiente para não se alongar, mas eu acredito que é válido um segundo momento de debate sobre esse assunto, que é de grande importância. Até estenda para outras questões também, né? Porque hoje a gente tentou mais focar nessa questão do preconceito da cor, né? Mas a gente sabe que existe preconceito por aí, né, que valem a pena serem debatidos, né, questionados, né, para que haja uma igualdade, né. Assim, nessa busca, eu sei que infelizmente, como a gente vive num mundo muita gente mesmo, é até um pouco complicado. Todo momento que se levanta esse tipo de debate é importante. Voltando pro filme, né, o Distrito 9, é um filme que eu gosto muito, tanto no aspecto técnico também, porque eu estava pesquisando informações, ele foi feito com troco de pinga, super barato, e ele faturou, assim, milhões, muito, assim, foi um sucesso. Ele é um filme que, aspecto de efeito, ele é muito bom, a narrativa é muito boa, ele trata essa parte do apartheid, ele faz bem essa linha. Quando foi para sair, a galera não imaginava que ele ia conseguir trabalhar com essa linha, bem próximo ao apartheid, com extraterrestres. Você não imaginava. E para mim, ele virou um filme cult. É um filme que você pode chegar, vamos assistir. Cara, você tira... Toda vida que você assiste, você vê uma coisa nova nele. Eu acho ele sensacional. Então, assim, é um filme que eu dou nota 9 para ele. Acho muito bom. É um filme que não é enjoativo. Ele mostra o papel da imprensa, porque a empresa que está fazendo essa questão da segregação dos alienígenas, ela quer fazer um documentário para dizer que faz um papel trabalho muito social. Bom, um trabalho social. E você vê que as coisas não são assim. Tanto é que o dono da empresa coloca o genro dele para cuidar disso aí, porque é um cara meio bananão. Aí, quando o cara sofre na pele o acidente, que ele vê as coisas que acontecem, ele começa a enxergar o outro lado. Isso é muito bom, cara. Porque você vê que o cara começa a sofrer na pele porque os alienígenas sofrem. Então, assim, você vê a visão de quem não tinha noção e era até preconceituoso, passando por tudo aquilo que passa, aquela parte chocante. Tem muita gente que ela só aprende se ela passar pela experiência. Então, assim, eu gosto muito desse filme, eu acho ele fantástico. Show. Cara, assim, para mim é uma releitura de um fato histórico através da sétima arte, que isso daí traz uma inovação muito grande, até para ser trabalhado uma conscientização, como você disse. Ninguém tinha essa perspectiva que o filme fosse trabalhar nessa linha na qual abordava esse tema histórico. Então é muito bom. Quando a pessoa sente na pele, aí é que ela vai perceber os erros crassos que existe nessa visão preconceituosa, nessa visão racista que se tem de uma sociedade doente. Então, para mim, o filme é excelente. Eu vou dar uma nota 9,5 para 10, porque vale muito a pena nos efeitos, na narrativa dessa retratação que foi esse fato tenebroso na humanidade. E alguma colocação, Glauco, a respeito do apartheid, alguma coisa assim? Porque tu não assistiu, né? Como eu não assisti o filme, eu vou ficar com média da nota de vocês e dar um 9,5. Não, mas é válido. Depois a gente vai ver se a gente assiste na Twitch. Esse aí eu não assisti, infelizmente. Show. Não, mas a gente vê na Twitch depois, é uma experiência bem válida. Então, pessoal, a gente vai pro encerramento. Então, essa foi a nossa parte 1. Cara, eu vou ser bem sincero. Se não foi o episódio que eu mais gostei de fazer, foi um dos. Eu acho que o episódio do Carlos Valnício tinha sido o que eu tinha mais gostado de fazer. O primeiro é especial, gente, que era o primeiro do nosso podcast. Mas esse aqui, se ele não for melhor do que esses, ele tá no meu top 3. Eu gostei muito de fazer esse episódio. Eu já vou deixando as considerações para vocês aí. Bem, falar sobre racismo é um assunto que eu gosto muito de abordar, até para conscientizar as pessoas, porque a gente precisa desenvolver essa maturidade que
raça só é uma, a raça humana, e todos merecem ter dignidade, independente de onde estejam, quem seja. Então a gente tem que refletir muito sobre essa doença que é o racismo. E foi muito foda poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, até para a gente perceber que a gente não sabe de tudo, mas a gente sempre está disposto a aprender. Então, isso é o mais massa que existe quando a gente tem uma maturidade para evoluir. Tipo, minha cabeça ainda pode ter muito mais coisas, então a gente vai dar oportunidade para aprender. Muito massa poder compartilhar com vocês esse momento. E para mim, também, eu acho que esse foi um dos episódios mais massa, se não mais massa do podcast. E que cada vez mais cresça essa parada, que as pessoas assistam, né? Para que elas reflitam também sobre isso daí. E aí, Glauquinho, o que você tem para dizer? Eu acho que eu já disse anteriormente, cara. É isso. Está mais do que bem explanado e vamos, se Deus quiser, ir para uma parte 2 nos próximos dias, né? E vamos continuar o debate, que é sempre importante. Então pronto, meus queridos. Esse aqui foi mais um episódio do Alquimia No Sense. Sigam nas redes sociais, estão nas descrições. No Instagram, @Alquimia No Sense. No YouTube, @Alquimia No Sense. E os nossos perfis pessoais também estão no vídeo. Galera, aqui foi mais uma vez onde todas as misturas do mundo foram colocadas em uma alquimia. Na alquimia se quebrou o tabu e tudo virou ouro. Valeu! Valeu! Show!